A história começa com um prédio em chamas, mas sem saber que nossa protagonista Lana está ocupada cozinhando uma sopa de macarrão para si mesma quando ela começa a comer. Um grupo de soldados corre para a cozinha liderada por seu capitão que não acredita que a garota despreocupada e surrada na frente dele é a sexta princesa do reino. Mas ele tem ordens e diz a seus cavaleiros para prendê-la e a única coisa ela se preocupa é com sua sopa que ela não pode comer agora, em outro lugar onde a família real está na frente de um conquistador e Lana apenas entra e se senta ao lado de sua irmã mais velha, Ingrid neste caos. Ingrid diz a ela para ir se sentar em outro lugar, pois ela morrerá se sentar com a família real e mesmo que ela diga que também faz parte da família. Sua outra irmã zomba dela como filha de uma empregada, a multidão murmura sobre ela também. Mas ela não se importa porque pensa que todos eles vão morrer aqui de qualquer maneira. Há uma razão pela qual Lana sabe disso. Ela já foi uma garota normal na Coreia que leu um romance de fantasia pouco antes de morrer e ela sabia sobre a história. A bela e gentil Ingrid era protagonista feminina e o imperador louco se apaixonou e pediu que ela viesse para o seu lado. Ela recusou. Então ele ordenou que seu duque assumisse seu reino e então o duque se apaixonou por ela também e esse foi o principal conflito da história. Nosso protagonista reencarnou como a princesa Luana que não tinha lugar na história e nem sequer foi reconhecida como princesa por ninguém, mas desde que ela era, aqui ela decidiu comer o quanto quisesse antes de morrer e parece que o dia de sua morte está aqui. A legião do duque conquistou seu reino e quando ele se aproxima da família real, todos, exceto Ingrid e Lana, estão apavorados e esta última só pode pensar que o uniforme de chocolate do duque parece saboroso. O rei aterrorizado diz que dará tudo em troca de sua vida e Lana ri pensando que ele não tem nada para dar isso. Atrai a atenção do duque e Ingrid sai para defender sua irmã e Ana lembra disso. Este foi o início do romance comovente do segundo protagonista. Ela está animada por estar de acordo com o enredo e dá um sinal de positivo sem perceber que ela estava fazendo isso com seu corpo também. O duque pergunta o que ela estava fazendo e ela fica envergonhada ao dizer a ele que ela quis dizer que ele era o melhor, mas ele percebe algo em suas mãos e pede que ela mostre eles para ele. Ela dá desculpas. Então o duque ordena que seus cavaleiros a revistem e ela sente cócegas assim que eles asseguram, eles encontraram uma tira de carne seca e exigir que ela diga a eles se era uma arma ou veneno. Mas como ela teme que eles possam não gostar de sua resposta, ela não diz nada. Mas então Legião coloca sua espada em seu pescoço, dizendo-lhe que ela pode ter uma morte indolor se ela disser a verdade. Lana percebe que não há sentido em esconder a verdade e grita que era carne seca. Então em voz alta que todos lá estão atordoados usando essa chance que ela se esconde atrás de Ingrid. O duque pede que ela repita, mas então ela anda até ele e oferece-lhe o espasmódico, pensando que se ele gostar do sabor, ele pode poupar a vida dela. O duque o come apesar do protesto de seus soldados e isso resulta em Lana ser jogada na prisão. Ela ainda está preocupada com sua comida e pede ao cavaleiro colocando-a na prisão sobre o charque de queijo, e ele diz que o duque ordenou que fosse descartado e agora Lana está ainda mais apavorada como ela acha que seu espasmódico deve ter um gosto horrível e o duque certamente a punirá por isso. Ela começa a chorar com medo de que ele possa manter-a trancada aqui pelo resto de sua vida quando o duque chega lá e a chama de bruxa. Luana fica confusa e Legião pede que ela não finja porque ele podia realmente sentir o gosto da comida que ela cozinhou. Ela está confusa porque ela não sabe que o duque perdeu o paladar por causa de uma maldição da bruxa e agora ele se prepara para torturar Lana para obter algumas respostas e ele está furioso. Porque tem certeza de que ela é uma bruxa. Lana de repente se lembra de que leu sobre a maldição no livro e percebe que o duque odeia muito bruxas. Ela grita que não é uma bruxa. Mas o duque planeja torturá-la até que ela mude sua declaração. Ela está apavorada, pois suas costas estão contra a cela da prisão e a única maneira que ela pode pensar em salvar sua vida é admitir que ela é uma bruxa. Ela se curva diante dele dizendo que era apenas uma aprendiz de bruxa e não poderia lançar ou levantar maldições e até mesmo mostrar uma marca de queimadura que ela teve durante o cozimento para o duque dizendo que era prova de que ela era uma bruxa. Ela diz que usou magia para fazer o charque, mas não precisava fazê-lo. Enquanto ela explica a receita,
Luana se recusa e implora que ele poupe sua vida. O Duque pensa 2 vezes, já que a comida que ela cozinhou estava deliciosa, e ele decide cancelar a tortura. Em vez disso, ele leva a garota ao palácio e a encarrega de cozinhar comida para ele, e se isso pode agradá-lo, ele vai poupar sua vida. Lana tem os melhores ingredientes diante dela e ela acha que vai fazer o melhor prato que puder disso, e ela não vai se arrepender de reconhecê-lo. Mesmo que seja a última coisa que ela cozinha, ela começa a cozinhar e o vice-duque Lugard pensa que ela usa ingredientes estranhos. O prato está pronto e ele leva Lana ao quarto do duque, e ela está chateada por não poder comer a comida deliciosa bem na frente dela. Quando ela entra no quarto do duque, ela descobre que ele estava esperando ansiosamente pela comida e ela está confiante de que seu prato salvará sua vida. Mas quando ela remove a luva, o duque pergunta a ela o que é esse prato, é que ele nunca viu antes. Luana não pode dizer que foi um de seus favoritos em sua vida passada. Então ela decide alegar que foi algo que ela inventou. Legião pede que ela experimente primeiro para verificar se há veneno, e ela se sente sortuda por conseguir a primeira mordida e fica impressionada com seu sabor. Ele diz que pode ser veneno de ação lenta e decide esperar mais. Mas ela repreende-o dizendo que a comida não vai ter um gosto bom se esfriar, e ele se sente estranhamente compelido por suas palavras. Então ele pega uma mordida e Lana espera por sua reação. Ele fica impressionado com o sabor incrível, e quando Lana se levanta para contar a ele sobre como adicionar macarrão torna o prato ainda melhor, ele se levanta. Ele diz que o imperador prometeu a ele que ele poderia pegar uma coisa que ele queria depois que ele destruísse o reino, e embora Legion não quisesse levar nada inicialmente, agora ele quer levá-la com ele. Luana é chocada. Mas ela pergunta o que acontecerá se ele a levar, e ele diz que até que o trabalho administrativo seja concluído ela ficará trancada e cozinhará comida para ele. Ela fica impressionada e sugere a ele que há 2 lindas princesas no país e ele deveria preferivelmente levá-las, e Legião fica furioso quando ele pergunta se ela está se opondo à sua decisão. Mas então seu estômago ronca e ele diz a Lugard para levá-la embora e trancá-la depois de alimentá-la. Lana decide fazer bolinhos de arroz frito com ovo para si mesma, e como ela murmura para que eles sejam deliciosos, Lugard pergunta se isso era um ritual de bruxa. Ela acha que ele é bastante ingênuo, e quando ela oferece-lhe um pouco dele, ele a copia e ela mal controla o riso. Mas eles terminam de fazer os bolinhos de arroz e depois de comê-los, a opinião de Lugard sobre ela muda. Então ele a leva para o quarto dela e ela descobre que estava sendo mantida com a família real e não com servos, e ela sente que isso não ia ser bom para ela. Mas de qualquer maneira, ela decidiu enfrentar tudo que vem em seu caminho para sobreviver. Depois que Lugard a deixa no palácio e testemunha a família real pular como cães famintos nos bolinhos de arroz, ele retorna e no caminho encontra outro cavaleiro chamado Henry, que está com muita fome. Então ele oferece a ele um bolinho de arroz que Lana lhe dera antes, e só então a legião vem até ele, e ele está furioso dentro do palácio onde a família real está lutando por bolinhos de arroz. Ingrid é a única que mostra a Lana alguma bondade, e quando ela tira o último bolinho de arroz que ela havia escondido para comer mais tarde, a primeira princesa começa a desejar. Mas ela não pede a Lana para dar a ela, e ela sente que ela foi tão gentil porque ela era protagonista feminina. Ela dá o bolinho de arroz para ela e Ingrid o divide ao meio e agradece por compartilhá-lo com ela. Pois Lana acha que sua irmã é tão gentil e bonita que ela não percebe que uma legião furiosa está entrando na sala. Ele vem até ela, olha para ela e o bolinho de arroz que sobrou por um tempo e depois ordena que ela o faça. Venha com ele, Lana o segue sem reclamar. Mas Ingrid a defende novamente e diz que não vai deixá-lo fazer o que quer que seja com sua irmãzinha. Legião fica furioso e diz a seus soldados para levá-la embora, e eles primeiro pegam Lana antes que o Duque diga a eles que ele quis dizer a outra princesa que eles levam Ingrid embora, e o Duque diz que agora ninguém vai entrar em seu caminho e pede a Luana para liderar o caminho para a cozinha. Ele quer que ela faça bolinhos de arroz para ele, e ela percebe que ele estava com raiva o suficiente para enviar Ingrid para as masmorras por causa do ciúme da comida. Ela está furiosa e quer amaldiçoá-lo. Mas não pode dizer qualquer coisa porque ela está com muito medo. Então Legion diz a ela para cozinhar apenas para ele a partir de agora e não para mais ninguém.
porque ele não gosta de compartilhar o que é dele. Ele aprende contra o balcão. Mas quando Lana diz a ele que os vegetais estão prestes a queimar, ele a deixa para sua tarefa novamente. Seu coração está batendo alto e não é por causa de qualquer sentimento romântico que ela é só com medo de que o Duque sempre chegue tão perto dela para falar com ela que ela termine de cozinhar e ele coma 6 porções antes de dizer que ele estava um pouco cheio e eles deveriam voltar agora. Lana está feliz por finalmente poder ir para o quarto dela, mas ele diz que ela está vindo direto para o quarto dele e ela está apavorada. Ele diz que quer ficar de olho nela e ela espera que, como ele é o Duque, seu quarto tenha quartos adjacentes para atendimento pessoal, mas ela está errada quando ele usa um quarto de solteiro e até começa a se trocar bem na frente dela. Ela grita ao vê-lo tirando a camisa e pensa que ela preferiria estar com suas irmãs arrogantes do que ver isso. Mas mesmo que ela diga que vai olhar para o outro lado, ela não pode deixar de olhar para ele e descobre que ele é bastante magro. Ela se pergunta se ele não comeu bem porque ele realmente não conseguia provar nada além de sua comida e então ele pergunta o que ela estava pensando. Ela está assustada. Mas depois o vê dormindo uma posição desconfortável enquanto abraça sua espada porque ele não consegue dormir muito por causa da maldição. Ela pergunta mais sobre a maldição dizendo que não é sua área de especialização como bruxa. Ele diz que tudo que ele mastiga parece areia e sopa tem gosto de água de esgoto. Mas ele pode sentir perfeitamente o gosto do que ela cozinha. Mas então ele desembainha sua espada perguntando se ela planejava amaldiçoá-lo enquanto ele dormia. Mas ela está apenas nervosa e vai dormir no sofá. Ela não consegue dormir porque está ocupada pensando em como seu destino mudou por causa de suas ações bobas e das reações imprevisíveis do Duque, e ela se pergunta se Ingrid e sua babá estão bem agora. Ela adormece e tem um sonho em que ela abraça sua babá enquanto reclama com ela sobre o Duque malvado pedindo que ela cozinhe para ela, e então ela se pergunta por que sua babá está se sentindo tão firme. Ela abre os olhos e descobre que ela estava tocando o peito do Duque e dormindo em sua cama enquanto ele pergunta se ela estava acordada. Ela já estava horrorizada. Mas então ele disse a ela como ela rastejou para o dele cama e o prendeu e ela explode de vergonha. Ele diz que espera que ela esteja preparada para a punição de fazer algo assim. Imprudente, e ele pega sua espada. Ela está com medo e pede desculpas, perguntando o que ela deve fazer para corrigir seu erro. Ele diz que está com fome agora e ela pula da cama para cozinhar algo para ele. Ela está mortificada enquanto tenta cozinhar, ainda pensando em seus horríveis hábitos de sono e culpando o Duque por metade deste incidente. Mas então ela decide se concentrar na comida, assim é a única coisa que poderia salvá-la. Ela cozinha um prato de carne de porco assada e salada de batata. Mas antes que ela possa terminar com sopa de cebola Lugard vem dizer a ela que o Duque começou a afiar sua espada e ela sai correndo com o que preparou. Ele está esperando ainda mais ansiosamente desta vez e ela nervosamente apresenta salada de berinjela e batata para ele. Mas antes de comer, Legião pede que ele prepare mais um prato e se sente para comer com ele. Ela está nervosa e confusa, mas segue suas ordens enquanto ela dá a primeira mordida no prato. Ela sente seu sabor e textura maravilhosos, o que é perfeito de acordo com ela. Mas então ela se pergunta se o Duque está comendo bem e descobre que havia terminado 5 porções quando ela comeu metade. Ele diz que valeu a pena comer e decide não puni-la pela noite passada porque então ela não seria capaz de cozinhar assim. Lana agradece. Mas então ele diz que há mais um assunto a ser resolvido. Legião olha para ela com olhos desdenhosos e depois ordena suas empregadas para levá-la embora enquanto ela pede que ele pare. Mas acontece que ele pediu que eles a banhassem e vestissem e as empregadas têm um mal-entendido de que o Duque passou a noite com a garota. Então ela era especial para ele depois de ser limpa e vestida. Lana pode dizer a diferença em sua aparência e até mesmo Legião diz que ela está parecendo mais agradável agora. Ela está furiosa enquanto ele zomba de seu visual anterior, mas graças a ele ela conseguiu usar a roupa mais bonita que já usou, porque ela sempre teve que se vestir como uma empregada que ela quer agradecê-lo, mas fica nervosa quando ele se aproxima dela e tira uma folha da rosa em seu cabelo. E então os guardas informam que a princesa Ingrid quer vê-lo. Legião leva Lana com ela para vê-la na prisão onde Ingrid o ataca. Mas ele simplesmente a ignora e vai embora. Ela ainda está preocupada com Lana.
Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa para ela, o Duque liga para ela e ela tem que deixar sua irmã depois de apenas dizer a ela para ficar lá. Ledion a repreende dizendo isso, ela não é livre para se mover por vontade própria. Mas quando está saindo, ela só está preocupada com a irmã. E pergunta ele se a família real está sendo alimentada. Legião diz a ela que era inútil se preocupar com eles, pois eles seriam executados de qualquer maneira, e para salvar a vida de sua irmã, Lana puxa sua carta a Ace e pergunta ao Duque se ele estava com fome. Ela disse a ele que se sua comida fosse deliciosa, ele teria que alimentar bem a família real e as empregadas, e então ela se preocupou se ela estava sendo muito rude. A Legião fica em silêncio por um tempo antes de perguntar a ela o motivo por trás da oferta. Ele diz que a maioria dos membros da realeza, os membros da família, serão executados por decapitação ou fome, e ele ouviu que eles negligenciaram Luana por toda a sua vida. Luana sinceramente diz a ele que ela não se importa com o que eles fizeram com ela, mas ela se sente mal por quem está morrendo de fome. O Duque fica comovido e ele aceita a oferta dela e diz a Lana que alimentaria sua família apenas se a palavra deliciosa saísse de sua boca. Enquanto ela se pergunta o que cozinhar, a princesa está no limite, mas então ela encontra algo que fará o Duque dizer que a comida dela estava deliciosa. Ela ia fazer frango frito para ele. Por outro lado, Legião está se perguntando por que ele concordou com um pedido tão ousado, porque ele não teria aceitado para mais ninguém. Mas então Lana chega ao seu escritório, apresenta-lhe a famosa combinação de frango frito e cerveja e explica ansiosamente que ele vai gostar enquanto prova silenciosamente o frango e a cerveja. Lana está nervosa porque ele não está dizendo nada, mas o Duque está tão sobrecarregado que se encontra em outro mundo por causa do prato. E esta é a primeira vez que ele realmente pergunta o nome de Luana, porque ele estava acostumado a chamá-la de bruxa antes de aceitar seu pedido e, embora seja patético, a família real começa a comer comida pela primeira vez em um tempo. O rei fica chocado com a súbita misericórdia, mas a rainha ouviu falar sobre os rumores de que o Duque estava interessado na princesa abandonada e ela planeja para usá-la. Lana ficou muito feliz ao ouvir isso no jantar em que o Duque estava comendo frango frito que ele havia ordenado que faça de novo, e ela diz que havia algo ainda melhor do que isso, e era frango temperado picante. Ela fala sobre os vários molhos que poderiam torná-lo melhor e Legião fica furiosa por ter servido a ele a versão mais básica do prato. Ela diz a ele para não ficar com raiva, pois ela não pode fazer os molhos restantes agora devido à falta de ingredientes, e ele diz que vai pedir imediatamente o que ela precisa. Mas Lana diz que ela terá que fazer os temperos e molhos sozinha. Mas ela precisará de algum tempo e orçamento por isso. Legion imediatamente lhe dá muito dinheiro e diz a ela que se ela gastar em qualquer lugar, exceto nos ingredientes, ele ficará furioso. Ela sai feliz com o dinheiro e agradece ao Duque por chamá-lo pelo nome e ele, assim como os cavaleiros ao lado dele, ficam atordoados. Lana brinca pensando no tempero do lado de fora, mas ela colide com alguém e a mulher ruiva fica animada para vê-la. A mulher se apresenta como Lila, a senhora que espera pela rainha, e ela chama Lana de a princesa mais nova do reino e tem algo para entregar a ela da rainha. No dia seguinte, Lana serve o Duque presunto, torradas de queijo e ovos cozidos no café da manhã, junto com tomate, salada de queijo e iogurte. Ela está agindo de forma estranha, mas como ela animadamente lhe dá a segunda porção, ele pergunta a ela desde quando ele permitiu que ela usasse seu nome. Lana não tinha notado isso antes e ela está mortificada e tenta dar desculpas. Mas vendo-a tremendo como ela segura o prato de comida, ele diz que não se importa com o que ela o chama. Desde que ela lhe dê boa comida, ela não podia acreditar que o Duque autoritário poderia perdoá-la tão facilmente e só pensa nisso enquanto leva os pratos vazios de volta para a cozinha. Ela pensa que era por causa de sua comida que a Legião estava mudando. Mas então ela encontra Lila novamente e pergunta se ela usou a coisa que ela deu a ela na comida. Mas então um cavaleiro vem até ela e a empregada desaparece assim que Lana se vira para vê-lo. Assim que Lana entra na cozinha, ela tira a garrafa e um bilhete que menciona misturá-la em sua comida e ela tem certeza de que era veneno. Ela fica horrorizada que, embora o rei e a rainha nunca tenham pensado nela como uma filha,
Ela de repente se tornou sua princesa mais nova quando eles precisavam que ela fizesse o trabalho sujo. Além disso, adicionar veneno à comida deliciosa era uma blasfêmia para ela e ela decidiu jogá-lo fora quando teve a chance. Mas ela não teve a chance durante o dia em que Lugarda observava na cozinha e as empregadas a cercavam do lado de fora e agora ela está no quarto do Duque tentando manter o veneno seguro para que ela possa jogá-lo fora amanhã. Mas Ledion a viu vacilando e se mexendo o dia todo e ele diz a ela que vai levá-la para a capital imperial como prisioneira e até mesmo apresentá-la ao imperador porque ela é uma bruxa. Então ele quer que ela pare de se comportar como se ele fosse comê-la. Ela se pergunta o que ele quer. Mas ele se aproxima dela porque ela não responde e, quando ela diz alguma coisa ele já está puxando seu cobertor. Lana se vira e acidentalmente cai em cima do Duque e ela fica envergonhada por um momento antes de perceberem o frasco de veneno rolando no chão. Ela corre para pegá-lo. Mas ele o alcança primeiro e a confronta sobre o que ela estava fazendo com veneno. Ela diz que não sabia que era veneno e ele zomba dela dizendo que enquanto ele estava sendo tão gentil com ela ainda se atreveu a usar veneno contra ele. Sorrindo para ela, ele engole o veneno e Lana fica chocada. Ela corre até ele e pega a garrafa vazia de sua mão perguntando o que ele tinha feito e ele responde que ele era imune à maioria dos venenos. Ela o agarra pelo colarinho e grita com ele que ele não deveria ter bebido, mesmo que ele fosse imune a todos os venenos. Legião fica atordoada quando ela novamente grita com ele que ele foi tão descuidado com seu corpo, e então um cavaleiro vem correndo por causa de todo o barulho e ele acha que foi uma cena romântica e ele corre de volta imediatamente. Ela percebe o que acabou de acontecer e pede desculpas enquanto foge e Ledion está ofegante enquanto diz que foi não envenenado e diz a ela para sair da sala para que eles possam conversar sobre isso mais tarde. Ela sai onde Lugarda lhe dá uma sala separada por ordem do Duque e ela ainda não tem ideia do que está acontecendo. A poção era um afrodisíaco e ele tem certeza de que Lana não foi quem fez isso e alguém levou rumores sobre eles estarem próximos de uma maneira diferente. Ele convoca um assassino, dá-lhe o frasco vazio e pede-lhe para descobrir quem estava por trás da droga, porque ele não vai perdoá-los na manhã seguinte. Enquanto Lana está preparando o café da manhã para o Duque, Henry diz a ela que o rei e a rainha foram executados antes do amanhecer e ele pergunta se ela sabe de alguma coisa. Ela só consegue pensar no frasco de drogas. Mas então Henry diz que ela deve estar muito tensa para ver o Duque depois de tanto drama na noite passada, e ele se oferece para levar o café da manhã para ele em troca de um pouco de comida. Mas enquanto Lana não sente nada sobre a execução do rei e da rainha, ela está preocupada com Ingrid, que está chorando na prisão ao ouvir a notícia da morte de seus pais. Ela apenas enviou uma carta educada para recusar o namoro do imperador e ele tirou tudo dela e ela decide nunca perdoá-lo. Enquanto isso, Legião não está satisfeita que Lana enviou a comida através de Henry. Mas ele ainda quer comer o que ela cozinhou e descobre que era um ensopado leve, mas delicioso e refrescante. Ele se pergunta se ela não veio vê-lo por causa de ontem à noite ou porque ela estava chateada com a execução de seus pais. Mas ele nomeou alguém para informá-lo dela a cada momento. No Palácio Imperial, o imperador recebe a notícia de que a legião executou o rei e a rainha, e ele acha que isso significava que ele voltaria em breve. Então ele decide dar-lhe uma grande recepção na cozinha. Luana está se preparando para fermentar o feijão quando a legião caminha até ela e ela se assusta o suficiente para espirrar água nele. Ela pergunta se ele não gostou da comida, mas ele diz que a comida estava boa e ele não gostou de quem veio entregá-la. Com isso ele diz a ela para embalá-la coisas porque eles estão indo para o Império imediatamente e a única coisa que Lana quer embalar são alimentos. Mas assim que ela vê Ingrid vindo para o Império com eles, ela fica muito feliz. Mas ela não pode chegar perto dela por causa da segurança que Lana então dá a comida que ela preparou para o Duque comer durante a viagem e é bem simples. Mas ele diz que isso foi muito melhor do que qualquer outra coisa. Então ele diz a ela que a primeira coisa que eles têm que fazer quando chegarem ao Império é ir para o Imperador e mostrar-lhe os prisioneiros e a legião diz a ela para não se apaixonar pelo Imperador. Luana está confiante de que isso não vai acontecer e ele responde que se ela não se apaixonar pelo Imperador ele lhe dará algo legal. Legião recebe uma grande recepção do povo e do Imperador Ron.
Mas quando ele dá as boas-vindas a Ingrid, ela fica furiosa e o ataca. Ele responde ameaçadoramente que ninguém teria morrido se ela tivesse aceitado sua proposta e Lana acha que ele está completamente perturbado. Mas então Ron volta sua atenção para ela e pergunta ao Duque quem ela era e ele responde que ela era a única coisa que o imperador lhe prometeu ao retornar vitorioso. Ele está curioso agora e pergunta a ela o que fez o Duque se sentir atraído por ela e logo depois de ouvir sua resposta, ele imediatamente a envia para a cozinha imperial ordenando que todos parem de trabalhar enquanto ela mostra suas habilidades. A legião está nervosa com o que está acontecendo e como o imperador expressa sua curiosidade e pergunta por que ele traria uma garota cujo único talento especial é cozinhar. O Duque responde que ele podia sentir o gosto de sua comida. E a chocada Han entende que ela era uma bruxa. Enquanto isso Lana está sobrecarregada porque ela não esperava cozinhar na cozinha imperial, mas felizmente ela tem todos os ingredientes que ela pode precisar para um prato rápido. Ela quer fazer um prato frito para o imperador, já que não era comum nesta época. Mas como a legião se cansaria de comer muito frango frito, ela decide cozinhar carne de porco frita até pede um chefe do palácio imperial. Mas quando o prato está pronto, ela acha que estava bom o suficiente e coloca uma pilha cheia para Legion enquanto dava a quantidade normal ao imperador. Ela o colocou e sai depois de agradecer ao chefe que a ajudou e depois pedir que ela ajudasse a trazê-lo para o imperador. Mas o chefe imperial mistura os pratos e dá a porção maior para Ron. Lana fica horrorizada ao perceber isso, mas ainda responde calmamente a pergunta do imperador enquanto ela entra em pânico dentro da legião. Não pode esperar mais. Ele leva a primeira mordida antes do imperador e depois a cobre dizendo que não havia veneno na comida. Então Ron dá uma mordida na carne de porco frita mergulhando-a no molho e ele gosta tanto que pede a Luana para continuar vindo ao palácio com frequência. Mas então a legião se levanta e diz ao imperador que pertencia a ele. Ele ficou inicialmente chocado, mas depois percebeu que o prato maior era de fato para o Duque e ele riu enquanto trocavam pratos. Mas então ele se vira para Lana e pergunta a ela para fazer mais do prato para ele porque seu prato foi trocado e ela imediatamente corre de volta para a cozinha. Ela só se sente aliviada quando ela está de volta na carruagem com Legion e balbucia sobre como o imperador era menos assustador do que ela pensava e ele parece muito sério ao perguntar se ela se apaixonou por ele. Lana fica surpresa, mas depois se lembra da aposta que eles fizeram antes e ela acha que, embora o imperador fosse bonito, Legion estava muito mais perto de seu gosto. Ela diz isso a ele e ele fica impressionado e diz que uma bruxa sempre tem gostos estranhos e ela está nervosa. Mas Ron está olhando para eles de seu quarto e ele pensa sobre o quão desesperado o Duque estava para manter a bruxa aprendiz ao seu lado. O imperador estava interessado, mas ele disse que não roubaria nada de seus subordinados e apesar de Legião dizer que não havia nada além do acordo de comida entre eles, suas reações lhe disseram o contrário e Ron acha que ele não ficará entediado por um tempo.